gente o superintendente adjunto da Assembleia Ambiental, Luciano Passoni. Luciano, obrigado pela sua presença. Uma ótima semana para você. Obrigado para todos nós. Bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, Luciano, eu gostaria de saber sobre a obra que está sendo realizada na rua Itacolomi para a troca de adutora. Qual que é a importância dela? A obra da troca da adutora no Itacolomi, ela guarda relação com a melhoria no abastecimento das casas que estão ali naquela rua, né? Que se inicia a troca da Pernambuco até o início da João Gonçalves Leite, ou seja, a última quadra da Itacolomi. Ali existe uma adutora que não só transporta água para a parte baixa do bairro, ali próximo ao Açari, como também a parte alta daquele bairro em direção à igreja São Francisco. E também abastece as unidades que estão ali naquela rua. O ideal é que esse processo seja distinto, que nós tenhamos uma rede para abastecer as casas e uma segunda rede, que nós chamamos de adutora, para transportar água. Então, o objetivo principal é fazer essa segregação, essa separação. O que abastece as casas, uma rede; o que transporta a água, outra. Além disso, a rede que existe ali hoje é uma rede muito antiga. Esses materiais, eles têm uma vida útil, do qual a vida útil daquela que ali está já se esvaiu. Então, frequentemente nós temos rompimentos dessa rede. Então, chegou o momento dela ser substituída e ser modernizada. Luciano, outra obra que está em andamento é o desassoreamento da represa da Saev, e agora também esse trabalho se estendeu para a antiga Prainha dos Meninos, né? Comenta pra gente sobre isso. O trabalho de desassoreamento da represa, ele tem um objetivo principal, que é aumentar a sua capacidade de armazenamento. Ele é um trabalho extenso, eu calculo entre 3 e 5 anos, para que nós consigamos retomar aquilo que é o valor original de projeto ou próximo a isso. Então, lá na sua construção, ela armazenava em torno de 900 mil metros cúbicos de água. Hoje, antes de nós iniciarmos o trabalho, estava armazenando em torno de 230 a 250 mil. Nós pretendemos chegar lá 750 a 800 mil metros cúbicos. Então, recuperar em torno de 80% daquilo que foi projetado ali. Em paralelo a isso, existe um trabalho de ampliação da caixa de amortecimento, que a gente chama, na Prainha dos Meninos. Então, a represa, ela tem o seu extravasor. Durante a época das chuvas, ocorreu uma mudança no regime de chuvas, né? Então, durante o período das chuvas, nós já tivemos eventos onde o volume de água foi tão grande que não houve a capacidade de escoamento dessa água pelo extravasor existente, ultrapassando a barragem. Então, o objetivo ali da Prainha dos Meninos é ampliar aquela reserva que existe ali, que é uma reserva momentânea, para que, quando há um acúmulo, um processo de chuva muito extenso, para que essa água não ultrapasse a via, não passe por cima da ponte da via ali, que chama Auro Ferreira, impedindo a passagem das pessoas que moram no Cidade Jardim, aqueles bairros que estão para aquela área da cidade, e evitando, inclusive, que esse volume de chuva, a força da água, possa levar aquela ponte embora. Em relação ao desassoreamento, tem uma previsão de término de tudo isso? O desassoreamento da represa, ele é um trabalho extenso, eu calculo em torno de 3 a 5 anos. Nós estamos falando da represa, né? De 3 a 5 anos. Depois, nós vamos já deixar previsto as vias de acesso para que esse trabalho tenha a sua continuidade ad eterno, porque o processo de sedimentação da represa, nós não conseguimos freá-lo. Então, sempre haverá necessidade de uma manutenção. Na Prainha dos Meninos, a ideia é terminar antes do período das águas, o que está sendo projetado para ser feito ali. Foi feita uma boa limpeza nas suas margens, né? Existia muitas árvores mortas, arbustos, então foi feita uma limpeza. Essa limpeza foi anuída pela CETESB e pela Polícia Ambiental. Então, eles estão monitorando as nossas ações ali. No término desse trabalho, já haverá se iniciado o período das chuvas. A ideia é fazer o reflorestamento daquela área,
também com previsão da existência, da permanência de ruas de acesso, né, para que haja continuidade dessa manutenção, e os espaços, entre aspas, livres, vão ser preenchidos com novas mudas e num processo de recuperação ambiental. Luciano, e todas essas obras, elas estão sendo realizadas com recursos da própria SAEV? É uma parceria entre SAEV, município, né, a Prefeitura de Votuporanga, e o Estado de São Paulo, pelo Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado, um órgão que se chama DAEE. O DAEE, ele tem um programa chamado Rios Vivos, do qual ele disponibiliza para os municípios que pleiteiam, né, que se inscrevem nesse programa, horas máquinas, para que elas sejam utilizadas no processo de manutenção dos rios existentes nos municípios. Então, é uma tríade entre Estado, SAEV e Prefeitura. Certo. Bom, ainda falando de água, temos hoje na cidade, em termos de água potável, é suficiente? É suficiente, né? Nós temos uma produção de água abundante, vamos dizer assim. Então temos água disponível para toda a população num consumo confortável, porém módico. É importante que a população tenha ciência ou consciência no seu consumo, né? Principalmente agora, onde nós já ingressamos no período das secas, né? Esse ano eu prevejo que não vai ser um ano tão seco quanto os anteriores, mas tem um período que ficamos sem chuvas. Então, é o ideal que a população consuma moderadamente. Com consciência. Com consciência, sem os desperdícios tradicionais, né? Lava calçada, lava carro, fazer a sua higienização da sua casa, do seu ambiente, mas sem desperdício. Luciano, e é possível saber quanto que o votuporanguense consome de água, se esse consumo é considerado normal, se está acima da média? É possível saber. O votuporanguense, ele consome hoje em torno de 192 litros de água por dia. É um consumo bom, consumo considerável. Está dentro da normalidade. Da normalidade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza em torno de 150 litros por pessoa dia. Nós vivemos numa região bastante quente, bastante seca, né? Sim. Então, no nosso entorno, a gente tem em São José do Rio Preto em torno de 240 litros por dia por habitante, Catanduva em torno de 210, Tanabi 200, cidades do nosso porte, a exemplo de Fernandópolis, Jales, que é um pouco menor, em torno de 190, 200. Nós consumimos 192 litros dia. Então é um consumo consciente, um consumo bom, vamos dizer assim, né? Dentro da norma. Sim. Tá ok. Bom, e que outras obras estão sendo realizadas pela SAEV atualmente ou devem começar em breve? A SAEV, ela tem hoje um pacote de obras para melhorar a sua condição de provedora do saneamento dentro do município, que é o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, né? Tratamento desse esgoto e os resíduos sólidos. Na semana passada nós assinamos, junto com o prefeito Jorge Seba, um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, um financiamento hoje em torno de 15 milhões, que tem o objetivo principal de alavancar as obras necessárias para a melhoria do nosso serviço, né, da prestação do serviço que nós oferecemos. Então, alguns guardam relação com a preservação dos nossos mananciais de abastecimento, a exemplo do desassoreamento. Ali, em específico, na represa, nós vamos construir um segundo extravasor, porque, como eu já disse, houve uma mudança no regime das chuvas, então hoje elas são muito maiores e com tempos menores, o que causa, em algumas vezes, a exemplo do dia 6 de março desse ano, o extravasamento da represa, né? Então, o objetivo principal desse novo extravasor é melhorar esse escoamento e evitar com que a represa transborde a água, passe por cima da sua barragem, o que pode comprometer a saúde, a integridade física e estrutural daquela barragem. Então, vão ocorrer outras obras de trocas de rede. Uma obra muito importante que nós devemos dar ordem de serviço na próxima semana, que é a interligação do Poço Guarani Oeste
que está ali na região do Monte Verde, Pacaembu, com a ETA, com a nossa estação de tratamento de água que é aqui no centro, fazendo com que todos os sistemas produtores que a SAEV possui dentro do município se interliguem ao sistema principal, ao sistema central, que é a nossa estação de tratamento de águas, que está aqui próximo à TV, na Rua Pernambuco. Existirão outras obras de melhoria do sistema de abastecimento e também de esgotamento. Obras que nós vamos anunciando aí conforme elas vão sendo licitadas. Na emissão das suas ordens de serviço, nós faremos publicidade delas. Luciano, para a gente encerrar, qual o seu recado, a sua mensagem para a população nesse período que a gente está passando, um período tão seco, sem chuvas? O meu recado é: consumam, porque nós precisamos de água, né? A água é um bem de uso comum, é um bem de uso essencial, porém tenham a consciência que ela, em alguns momentos, ela é difícil e cara de se produzir, né? Então, quando a seca, que é o período que nós iniciamos agora, chega no seu auge, todos os municípios que estão nessa mesma situação que nós, próximos a nós, têm esse problema com falta do produto para que ele seja tratado e fornecido à população. Então, não é uma prerrogativa de Votuporanga, na época da seca, ter dificuldade para abastecimento. Rio Preto é assim, Tanabi e outras cidades no nosso entorno aqui são assim, porque nós estamos na região mais seca do estado de São Paulo, né? Então, o recado que eu dou para a população: consumam, porque o consumo é necessário, a gente não fica sem água, porém tenham consciência, aprendam a escovar o dente, fechar a torneira para lavar a louça, ter um tempo de banho reduzido, não lavar quintal, não lavar a rua, que isso é um costume antigo e ele existe. Mas eu vou ficar sem lavar o meu quintal? Não, varra ele primeiro, junte as folhas, a sujeira com a sua vassoura e utilize a água simplesmente para tirar a terra, a poeira. Não utilize a água como vassoura e a vassoura como um objeto a ser guardado no canto da casa. Utilizem a vassoura e façam o término desse trabalho com água, porque é necessário. Tá certo. É isso. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Se alguma novidade, venha contar pra gente. Faremos isso. Agradeço. Muito obrigado. Bom dia para vocês todos. Um bom dia para os ouvintes. Obrigada, Luciano. Obrigado. 8h44, agora mudando de assunto, novidade no serviço dos Correios, em busca de diversificar o atendimento ao público.